Olá, olá, olá! Estou aqui para apresentar para vocês o último vídeo dessa série de 10 artistas que trazem a espiritualidade como tema central de seus trabalhos. E hoje, para fechar com chave de ouro, eu trago uma artista extremamente especial e que ela rompe todos os padrões imagináveis do que é espiritualidade. Eu sou a Lúcia Troina, sou professora de arte terapeuta e eu utilizo a arte nos processos de despertar da consciência e transformação pessoal. E convido a todos vocês para saberem um pouco mais da artista Marina Abramovic. É uma das figuras mais influentes da arte contemporânea, frequentemente chamada de avó da arte da performance. Vem comigo! Marina, ela nasceu dia 30 de novembro de 1946 em Belgrado, na Sérvia, antiga Iugoslávia. E a Marina, ela está viva até hoje, tá? E ela traz pra gente uma arte totalmente diferente. Por que eu disse que ela é a avó da performance? Porque a Marina, ela trabalha, sua forma de arte é performance artística. Mas Lúcia, o que é performance artística? Bem, a gente está muito acostumado com arte ser pintura, desenho, gravura, fotografia, cinema, vídeo. E aí, nos anos 60, nos anos 70, até antes, né? A arte de performance eram movimentos performáticos onde acontecia geralmente de uma forma única, uma única vez, em um local público, em um local aberto, ou às vezes até em galerias, tal, mas tinha uma hora e data marcada e o artista realizava uma ação. Essa ação a gente chama de uma performance, onde aquela ação vai estar dialogando com o conceito do que ele está trazendo enquanto arte, né? Do conteúdo que ele está trazendo. Nós vimos a performance primeiramente com Alex Grey, quando ele fez alguns movimentos, né? Que tinha a questão do Ártico, que ele foi lá e aí registrou, ou em vídeo, ou em fotografia, né? A gente precisa desse registro porque ela é efêmera. A arte de performance é efêmera, ela não tem algo que perdure, ela não tem um objeto. O objeto é a própria ação, né? Então vem dialogar com a arte conceitual, né? Trazer reflexões a respeito se a arte precisa ou não de objeto, né? Qual é a função da arte, qual é a intenção, enfim. E aí, Marina, ela vai trabalhar exclusivamente com a arte de performance. Claro que há registros imagéticos, né, tanto de fotografia quanto de videografia, dessas performances, dessas ações, tá? E aí eu dividi aqui em algumas fases, porque já sabem que eu gosto de trazer essa estrutura para nós que tem uma grande atividade mental, a gente precisa para organizar um pouco disso, ficar palpável o conteúdo. Então eu trago aqui algumas fases da Marina, tá? Bem, a fase da rebeldia e do limite físico nos anos 70. Então, nessa fase inicial, Marina foca no corpo como ferramenta de choque. O pilar fundamental aqui é a resistência da dor, tá? Então, foram várias performances que ela fez, tá? O objetivo era libertar-se de condicionamentos sociais e medos primordiais. Ela também tem uma pegada bem parecida com o Alex Grey, que o Alex no início também estava nessa parte do corpo físico, lembram? Pois é. E se colocando muito em perigo. Era um período em que os artistas meio que queriam trazer a virada de chave. Então, para isso eu preciso ousar.
eu preciso chocar, eu preciso ter a ruptura, né, do que até então vem acontecendo enquanto arte. Então, as performances nos anos 70, elas eram muito mais perigosas, digamos assim, tá? A ação eram performances perigosas onde ela testava até onde o corpo aguentava antes de desmaiar ou se ferir gravemente, tá? Então, diferente da pintura ou escultura tradicional, a Marina Abramovic utiliza o próprio corpo como meio principal. Ela investiga a exaustão e o perigo para alcançar estados de consciências alterados ou para confrontar medos universais, tá? E aí, ela, nessa década de 70, ela traz uma série de performances que se chama ritmo, tá? Então, ela vai do ritmo 10 ao ritmo 0, né? E em 1973, ela traz o ritmo 0. O ritmo 0, ela explorou a precisão e o erro ao jogar o jogo das facas entre os dedos em Edimburgo, na Escócia. Eu estou aqui mostrando para vocês, tá, fotografias desse jogo. Então eram disponíveis, ali tem uma fotografia, uma imagem, onde a gente pode visualizar várias facas, eu não sei se são 15 facas, não cheguei a contar, tá? Até li, mas acabei esquecendo a quantidade. E ela vai fazendo aquele jogo de faca, aquele que a gente abre os dedos e vai, né, e toma um gole de bebida. Eu não lembro aqui se ela chegava a tomar o gole de bebida, tá? Mas originalmente assim, e que vai brincando com a faca e os dedos, e muitas vezes se corta. Então a gente vê ali no papel sujo de sangue, né, algumas imagens que aparece, tá? Então ela traz o seguinte, ó, em uma entrevista, Marina trouxe que ela via o silêncio absoluto. Essa é uma fala dela, tá? Uma sensação muito estranha me invadiu. Algo que eu jamais imaginara. Era como se a eletricidade percorresse o meu corpo e a plateia e eu tivéssemos nos tornado um só. Um único organismo, a sensação de perigo no ar uniu os espectadores e a mim naquele instante, o aqui e agora em nenhum outro lugar. Aquela coisa que cada um de nós ama, essa sua pequena essência particular. Quando você entra no espaço de atuação, você está agindo a partir de um eu superior. E não é mais você, não é o você que você conhece, é algo diferente ali. Ali no chão do ginásio de Edimburgo, na Escócia, foi como se eu estivesse me tornado, ao mesmo tempo, receptor e transmissora de uma energia imensa, semelhante à de Tesla. O medo havia desaparecido e a dor havia desaparecido. Eu havia me tornado uma Marina que eu ainda não conhecia. Aqui nessa fala dela, ela já traz um indício de um processo de transcendência meditativa a partir do estado de presença do aqui e agora, absoluto estado de presença, né? Então ela não estava em nenhum outro lugar a não ser no aqui e agora. E quando ela está nesse estado de presença, ela consegue transcender, ela consegue dissociar. Pela psicologia, a gente chama isso de dissociação, ou seja, eu me desconecto daquele momento de trauma e de dor, né? Que ela fala, eu já não sentia mais dor. Então há esse descolamento. Mas também dentro da espiritualidade, a gente pode fazer com que uma menção, né? E trazer como uma observação de que há esse flutuar. Eu saio e entro num outro estado de consciência, eu entro num processo de transe, digamos assim, tá? Então, é dito dessas duas formas. O que realmente acontecia para ela podia ser as duas coisas. Podia ser que a dissociação dela levasse ela a estados de transe, né? Enfim,
eu precisaria conversar com a Marina para poder saber o que realmente, né, ela faz, de que forma, né? Mas dentro ainda dessa série de ritmos, ela foi diminuindo, teve várias, eu não quis aqui encher muito, porque não é o período dela áureo, né? Tem períodos mais dourados aqui que a gente vai se aprofundar muito mais. Então ela traz também o ritmo zero, que esse é uma das performances mais famosas da Marina, tá? Quando se fala de Marina Abramovic, a gente logo, e se pesquisa na internet, ou se fala, a gente logo associa a essa performance do ritmo zero, tá? E o mundo das artes também faz essa associação, né? E há muitos anos atrás eu conheci ela por essa performance também. Em 74, ela se colocou à disposição do público por 6 horas e uma galeria com 72 objetos ao lado, incluindo uma rosa, mel, uma arma carregada, permitindo que as pessoas fizessem o que quisessem com seu corpo. E eu trago aqui as imagens. Primeiro estou trazendo a imagem da mesa, tá? Tá um pouco sem foco, era a fotografia de 1973, né? 74. Onde tem as coisas que ela disponibilizou para ser utilizada. E ela ficou imóvel, parada, como tem nessa outra fotografia aqui que eu estou mostrando para vocês. Então tem uma parte aqui da mesa, tá? Tem uma parte das pessoas olhando e escolhendo, né? E o que as pessoas começaram a fazer, tá? As pessoas começaram a... Num primeiro momento, passaram mel, algumas deram rosa para ela, algumas colocaram ali, né, fotografias, algumas beijaram, algumas abraçaram. Algumas pessoas colocaram manifestação de afeto. Conforme o tempo foi passando, as pessoas começaram a ser muito mais invasivas, ainda mais porque ela estava imóvel. Começaram a perceber que não havia uma reação a partir de sua própria ação. Então eu faço uma ação, essa ação não é legal e quem está recebendo essa ação não tem uma reação. E aí eles começaram a ousar um pouco mais, então cortaram a pele dela com lâminas, né, de aparelhos barbear, né, de barbear. Então fizeram cortes no corpo, apontaram a arma para ela, rasgaram as suas roupas, deixaram ela nua, botaram a arma na mão dela e botaram, fizeram ela botando a arma na própria cabeça, sabe? E a gente vê nessa última imagem, e aí outras colorida, a gente pode perceber os olhos dela bem com lágrimas, com choro, né, com decepção do ser humano. E ela traz enquanto reflexão, a partir dessa performance, que como o ser humano pode ser cruel quando percebe que não há uma resposta do outro. Quando ele vai fazendo e não há um limite, o outro não tem uma reação no limite. Ele vai testando, ele vai indo para além e ele pode ser sim bem cruel e agressivo. Quando terminou essa performance no final das 6 horas, que ela começou a se mexer, começou a encarar todos nos olhos, eles começaram meio que a sumir, porque tipo, e agora? Ela pode fazer a mesma coisa comigo? E se ela vier e tiver a reação agora, né? Então, e eu percebo, isso foi em 74, eu percebo que ainda é assim. Ainda, enquanto não há uma reatividade, parece que a atividade, a ação, ela vai testando limites. E que o ser humano, não por si só, não se coloca no lugar do outro enquanto empatia. Peraí, se sou eu que tô ali, queria isso? Não, né?
O que eu gostaria? E eles pensam assim, se colocou nesse lugar, é porque eu posso fazer o que eu quero. Entende? Atualmente, nós estamos no dia, eu acho que hoje é dia 15 de março de 2026. Por aí, não sei, estou perdida no tempo. Ainda há esse pensamento, e muito mais, esse pensamento ainda é muito mais corroborado, de que a gente pensa que se não há um limite colocado, imposto pelo outro, se não há algo que me pare, eu vou avançando independente do que a minha ação está causando para o outro e para o coletivo. Eu só vou parar se causar algum dano a mim. E não é assim. Não é assim que a banda toca, que a vida toca. Não é assim, né? A gente precisa fomentar, aumentar, reavaliar os nossos condicionamentos morais, éticos, o nosso caráter, né? É para isso que é necessário, por isso que a arte também traz essa reflexão, é por isso que a espiritualidade vem trazer essa fomentação de que não posso invadir o espaço do outro, mesmo que ele permita e que se coloque à disposição. É uma questão ética minha. Mesmo que ele queira, eu não vou fazer isso, não está em minha natureza. O problema é a natureza humana, a falta de reflexão da natureza humana. Ou seja, minha, não é do outro, que a gente adora avaliar o outro. Enfim, nesse vídeo eu pretendo trazer algumas imagens em vídeo para acrescentar. Eu encontrei dessa performance, porém não quis trazer. Eu acho essa performance revoltante. Eu acho essa performance, não a performance que ela fez, mas as atitudes das pessoas. Eu acho revoltante. Eu acho desnecessária. Embora seja necessário para a gente falar sobre isso, né? Então eu não quis trazer. Eu acho forte demais. Vamos seguir. Depois ela traz a fase da dualidade e do ego coletivo, ou seja, em 1976 a 88, ela vai olhar para o coletivo, para o ego, para o todo, tá? Então ela transcende um pouco da minha busca em meu corpo, matéria, dialogando com isso, e eu vou entrar na relação entre eu e o outro. Muito uma energia, desculpa, vou ter que trazer a astrologia aqui, muito numa energia do signo de Áries, casa 1, signo de Libra, casa 7, o eu e o outro, e o eixo, o que acontece entre eu e o outro, o nós, né? O entre, como a gente chama dentro da Gestalt, né? O entre. E aí ela vai explorar esse entre, né? Então, com a entrada de Ulay, o artista alemão em sua vida, o pilar desloca-se para a relação com o outro, explorando a dualidade do ego, o ego e a simbiose artística. O objetivo dessas séries é explorar o conceito de relacionamento funciona, né? Relacionamento funcional também. Eles deixavam de ser dois indivíduos para se tornarem uma única entidade artística. A ação que eles traziam é que eles se amarravam cabelos, gritavam na boca do outro ou ficavam imóveis, segurando um arco e flecha, tensionando contra o coração de Marina. O foco era o equilíbrio de forças e da confiança absoluta. Vou contar um pouco dessa história porque isso vai ditar o restante do trabalho dela e vai ditar o trabalho espiritual da Marina, tá? Em uma performance, numa televisão, num programa de televisão, ele foram chamados vários artistas, né, performáticos,
para se apresentarem. Ele foi com a metade do rosto de homem e outra metade pintado de mulher, como de drag, desculpa. E ela fez a performance que ela cravava, ela cortava, ou seja, ela se marcava uma estrela ao redor do umbigo. E ela achou ele fascinante pelo fato dessa androgenia que ele trazia, né? Dessa bipolaridade entre o masculino e o feminino. E ela achou ele também lindo enquanto mulher. Ela se apaixonou pelo Lulai. E ele achou a coragem dela de fazer performance do umbigo também fantástica. E ele ajudou a curar as feridas que vieram a partir disso na barriga dela. E eles criaram um laço, uma relação amorosa. E a partir disso também uma relação artística e de trabalho, né? E aí se desenvolveu a relação dos dois. Isso durou-se anos, fizeram várias performances. Só que aí, em 1988, a relação, devido a questões cotidianas, a desgastes no relacionamento, há também a informação de que ele queria construir uma família, ele queria ter filhos, né? Eu acho que ele queria um pouco, ele tinha uma pegada um pouquinho mais tradicional do que ela, e ela super contraventora, assim, né? Ela não queria ter filhos, e aí eles se separaram, embora um amando o outro. É uma história também de amor aqui, por isso que eu escolhi Marina para trazer para o final. E aí eles resolveram que chegou o momento do término, mas esse término, já que o início foi performático, o término também necessitaria dessa performance. Então o amor, os amantes, né, que é o nome da performance, que é a caminhada da Grande Muralha em 1988, para marcar o fim do relacionamento. Ambos caminharam de extremidades opostas da Muralha da China por meses, encontrando-se no meio apenas para se despedirem e para ser a última vez que eles se viram, e foi durante 30 anos a última vez que eles se viram. On the Great Wall of China called The Lovers. It's beyond operatic in its proportion. The Lovers, in which Marina and Ulai walked the Great Wall of China, was an epic. The 3-month process of walking towards each other, very simple, really pared down, and extraordinary in its clarity. Very soon we become this great art couple when everybody was projecting like a perfect image. In reality, he was not happy with his position. And somehow, the more better pieces we've been doing in the performance, the worse our relation will get in private. And later on, his interest was different than my interest, and he was really kind of experiencing life, go for drinking, go for the drugs. And then he became unfaithful, which was very hard for me. We were monogamous till a certain point when the tightness of that ideology started to unravel, started to disintegrate a little bit. Then she had at the same time a sexual adventure with somebody like I had. The same time. Except she did it with a friend of ours, I didn't. Wow, shouldn't have said that.
It took us about 8 years of negotiations to get permission to walk the Chinese Wall. And during the negotiation, many times you have to take a trip to China. And she was a translator. And when we finished Chinese Wall, he told me that she was pregnant. And he asked me what I should do. I said, what you should do? You know, I leave and you do whatever you want. So they married. It is like, you know, like it began. It ended like it began. It began like this and it ended like this. That's all. After I split with Ulay, it was the most dramatic moment of my life. I remember writing in my diary, I was 40, I was fat, ugly, and unwanted. And I said, God, I lost men I love, and I lost my work because I was working together. There was nothing there. It was empty. And I was like, new beginning, or I'm going to totally... E a gente vai para a terceira fase da Marina. E a Marina, essa terceira fase é uma fase da presença e do silêncio, que é pós-1990 aos anos 2000, tá? Nesse período de 10 anos, mais ou menos, ela começa a ir para um lugar espiritual. É ali que começa a ter forma o seu trabalho, muito mais de uma forma espiritual. Só que esse espiritual é um espiritual, digamos que conectivo, sagrado, divino. Não há, assim como as performances, não há materialidade, não há registro, não é palpável. É um espiritual etérico, imaterial. E o trabalho dela é assim, e a espiritualidade vai também se manifestar dessa forma, onde o espiritual é a ação. É o colocar-se no movimento de conexão, onde não há registro, onde ninguém observa, onde ninguém fica sabendo, onde é eu com o meu divino num movimento sagrado. É um espiritual que a gente pouco encontra, embora todos falem sobre, e todos mencionam e sugerem que esse espiritual seja feito dessa forma, mas é preciso disponibilidade para realmente encontrar esse divino. É preciso, o ato sagrado é o ato de silêncio, é o ato de presença. Quem é religioso e que vai, por exemplo, numa sinagoga, que vai num centro espiritualista, que vai numa igreja, né? Naquele momento de oração, a oração é um estado de presença e de silêncio, né? Aquele momento ali, eu associo muito essa parte assim, do trabalho dela, aquele momento em que nas igrejas católicas o pessoal toma a hóstia, né? E sai dali com o corpo de Cristo e vai rezar, né, vai agradecer, enfim, eu não fiz crisma, então eu não sei muito bem o que acontece ali, mas tem aquele momento ali e eu associo muito a esse momento, aquele momento de eu e ele, somos um só, né? Então é isso, o trabalho dela vai trazer esse tipo de espiritual, é um espiritual vivido, tá? E aí o seu trabalho volta-se para a imobilidade e a passagem do tempo, exigindo uma disciplina rigorosa tanto dela quanto do espectador, tá? Ela continua na interação com o espectador, eu acho que isso é o bonito dela, ela não faz algo performático distante, ela traz essa conexão, né, do coletivo para junto com ela. Então, após a separação de Ulay e o reconhecimento global, o pilar central tornou-se a imobilidade e o tempo. A ideia era transformar a mente do espectador através da energia e do foco.
né? Então, quanto que eu me coloco ali? Quanto que eu consigo ter presença? Então, o corpo não é mais ferido, mas sim levado ao limite da estátua, né? Então, o artista está presente, a obra não era o que ela fazia, mas o que acontecia dentro de quem olhava para ela. E o que é o artista está presente? É uma série que ela fez, é uma performance que durou 3 meses, tá? No MoMA, que é o Museu de Arte Moderna nos Estados Unidos. Eu acho que é em Nova York, não lembro se é em Nova York, mas eu acho que é assim. Durou 3 meses e ela ficava sentada. Essa é a segunda performance dela, assim, acho que é a terceira talvez, mas essa é bem popular também. Onde ela ficava sentada em silêncio durante o horário de funcionamento do museu, olhando nos olhos de quem quer que sentasse à sua frente. Mais de 1.500 pessoas participaram, evidenciando a necessidade humana de conexão e presença absoluta. A partir disso tudo, né, ela continuou trazendo performance em estudos, né, mas eu quero trazer aqui o que, na verdade, Marina queria comunicar com todos os trabalhos dela, né, a retrospectiva, a trajetória dela enquanto conteúdo, então a transição da matéria para o espírito, a transição que mostra trabalhos que ela se tornou menos sobre o que eu sinto e mais sobre o que nós sentimos, o todo, o coletivo, a expansão, né?
Me lembro também do artista, esse último que a gente trouxe, Ingo Swann, que ele começa também tipo, tá, é só eu e a minha visão ou como isso impacta todos nós, né? Então nos anos 70 ela tem uma predição para o corpo físico, para a dor. O papel do público é observar e é como um cúmplice. E o estado de consciência que se alcança ali é a sobrevivência. Aí já para os anos 80, né, é o corpo relacional, que é o ego, a testemunha da simbiose, né? O público tem esse papel de testemunha dessa simbiose entre não só ele, mas aos outros, né? Ao casal que ele se apresenta. E o estado de consciência é a conexão humana, como a gente se conecta, né? Eu saio do eu vou pro nós. E aí, dos anos 2000 em diante, né, que é a fase que ela se encontra agora, o foco dela é o corpo energético, é a presença, né? Então, o papel do público, ele é co-criador da obra, porque ela começa agora, a partir disso, a trazer ensinamentos de como esse público também pode alcançar esses estados de consciência, né? E aí, esse estado de consciência é uma meditação e uma presença. E aí, a partir de 2007, Marina Abramovic Instituto foi criado, o MAI, que é uma culminação da trajetória da Marina, funciona como uma plataforma para a arte da performance e para o que ela chama de arte material, não é palpável, né? O Instituto não é apenas uma escola de arte, mas é um centro focado no desenvolvimento da consciência e da presença. Lembra que eu falei para vocês a respeito que para a gente poder acessar e expandir a consciência precisamos de estado de presença, e é isso. Ela começa a trazer para as pessoas vivências, cursos, oficinas dentro do instituto dela, para alcançarem seus estados de presença e para fazer essa dissociação também, né? Essa desconexão. Então, o ensino no Instituto baseia-se na premissa de que, para criar ou apreciar a arte de longa duração, é necessário preparar o corpo e a mente. Deixa eu passar aqui. Desculpa. Então, ela desenvolveu um método Abramovic, que é uma série de exercícios projetados para ajudar artistas e o público a focar na respiração, no tempo e na percepção sensorial. Lembra que no Ingo Swann falei muito sobre percepção sensorial e extrasensorial? É isso. Ela defende que a performance não é apenas entretenimento, mas uma forma de transformação energética e psicológica, que é o que eu acredito também e trago na união dos meus trabalhos. Essa parte anímica, parte energética com essa conexão psicológica, né? E de entendimento do ser. É uma série de exercícios práticos desenvolvido ao longo das décadas para ajudar a pessoa a alcançar um estado de clareza mental e prontidão física. Embora criado para artistas de performance, o método é aplicado a qualquer pessoa interessada em expandir a sua percepção sensorial. E aí, os pilares desse treinamento que ela traz no seu instituto é aprender a habitar o agora, sem a ansiedade da próxima tarefa, extremamente necessário nos tempos atuais, né? O silêncio, que é a prática da comunicação não verbal e a observação do ruído interno. E a repetição, que é realizar tarefas simples exaustivamente para quebrar a resistência do ego. Então, são as formas que ela traz para poder trazer, né, essa transcendência. É um treino para o corpo físico, mental, para poder criar as performances atuais dos novos artistas. E olhando como um aspecto espiritual, na obra da Marina Abramovic é definido como uma busca pela transcendência através do corpo.
É diferente de uma abordagem religiosa dogmática, o espiritual da artista está ancorado na ideia de que o corpo físico é um portal para estados de consciências expandidas. A partir desses estudos da Marina Abramovic, a gente pode sim, né, chegar numa prática do que eu falei do Ingsuan, da visão remota, da clarividência viajória, da percepção dos campos extrasensoriais, leitura de campo, né, telepatia, enfim, há muito, né, que dialoga esses dois. Então ela traz a espiritualidade como energia e presença. Então espiritual não é algo abstrato ou místico no sentido sobrenatural, mas sim uma questão de frequência energética. Define o artista como um servidor ou um canal que, ao limpar o próprio ego e as necessidades físicas, fome, dor, sono, consegue transmitir uma energia mais pura para o público. É uma arte material, defende que a obra de arte mais elevada não é um objeto, mas a troca de energia que ocorre entre os seres humanos em um estado de presença absoluto. É quando a gente transcende as necessidades do corpo físico, as necessidades do ego e se conecta a nível de alma. E aí, durante muito tempo, nos meus atendimentos, pessoas vinham, e eu também buscava por essa resposta, de que as minhas conexões pareciam tão rarefeitas, tão superficiais, de que eu estava tendo uma dificuldade de conexão profunda, né? E eu lembro na época um terapeuta que eu passei, né, para poder olhar essas questões minhas, ele me trouxe a seguinte frase que mudou minha vida e eu levo para os meus clientes, pacientes e para vocês agora. Que muitas vezes a gente busca conexão de quinta dimensão, ou seja, conexões de alma, conexões que transcendem a matéria, conexões com sentidos e propósitos elevados. Mas a outra pessoa que às vezes estamos nos relacionando e que pode ser romanticamente ou não, ela está trazendo e oferecendo uma relação de terceira dimensão, de coisas da matéria. Ela talvez, pode ser que ela consiga evoluir para uma relação mais espiritual, mas pode ser que não, né? E muitas vezes a gente descarta aquelas relações porque elas são mais pueris, que elas são mais com assuntos da matéria, mas que a gente precisa também desse tipo de relação, né? A gente saber identificar o que o outro está conseguindo me oferecer e manter a partir daquele nível. Porque se a gente fica também mantendo uma expectativa de que todas as relações têm que ser a nível de alma, a gente fica isolado, a gente se isola do todo, porque vai ser mais escasso o encontro com pessoas a níveis de alma. Então a gente trazer, né? Então essa pessoa consegue me oferecer o quê? Esse tipo de conteúdo da matéria, conteúdo, questões de casa, assunto de moda, de beleza, mulher que gosta de cabelo, maquiagem. Eu vou aproveitar essa parte, eu vou aproveitar isso. E eu vou oferecer isso também, para a gente também ficar em pé de igualdade. Mas aí se alguém que consegue me oferecer assuntos de moda, assuntos de beleza, né, assuntos de estética aqui da matéria, e eu tento e eu busco nela alguma coisa mais profunda, vai criar ruído, vai criar uma expectativa. Eu posso até passar por alguém que na verdade não está compreendendo esse outro, né? Então se eu consigo identificar, bom, ela vai me dar isso, ela é isso, aceitar aquela pessoa como ela é, o que ela consegue te oferecer e oferecer da mesma forma. Se ela me der isso aqui, eu vou dar isso aqui. Eu não vou tentar dar isso aqui, isso tudo aqui, né? E vamos, porque eu também não me sinto num lugar de extremo doador e receber pouco. Eu dou muito e recebo pouco. A gente vai ali nesse equilíbrio, nessa dancinha que os relacionamentos são, né? Então os relacionamentos, eles têm essa dança
Então eu dou um pouco e espero o outro me dar. Se eu fico dando muito a quinta dimensão, muito a nível de alma, compreendo essa pessoa assim a um seu nível mais elevado e ela não consegue dar conta, pode ser que eu me sinta um pouco prejudicada. Então eu não vou dar tanto, né? Eu vou equilibrar. E eu percebo isso, assim, que esse olhar para as relações, né, é um olhar que a gente precisa começar também a ter isso, né, a perceber. Mas eu só vou perceber como está essa relação se eu estou nesse estado de presença. Se eu consigo estar no aqui e agora e perceber o quanto que está vindo para eu conseguir mandar da mesma forma, né? Então é uma relação espiritual, nem sempre, mas eu consigo ter uma atitude espiritual ao estar aqui, no aqui e agora e oferecer. Quer dizer que às vezes eu vou ter um recurso maior do que essa outra pessoa e eu poderia colher muito mais e eu vou me recusar? Não, né? Mas eu não vou dar sempre, eu vou fazer essa dancinha. E isso vai fluindo e vai acontecendo, né? E vai permitindo leveza nas relações, né? Agora, se eu coloco uma expectativa que essa pessoa vai me dar tudo e ela não dá, e depois vem a frustração, né? Então, é as danças das relações que Marina traz no trabalho dela, né? Então, essa expansão da nossa... Eu já fugi totalmente do assunto, né? Já tô lá nas relações. Tô tentando voltar ao eixo da última coisa que eu falei. Mas, enfim, do que Marina traz, né? Assim, dentro da obra espiritual dela, né? Ela vai trazer essa transcendência, esse para além. E eu quis trazer a Marina Abramovic no final, né? Eu abri com uma mulher e fecho com uma mulher que são de períodos muito diferentes, mas que são mulheres que pensavam muito semelhante, mulheres que dedicaram sua vida, sua carreira para as artes, para o registro, para o espiritual, para a pesquisa espiritual e artística em sua própria vida, em sua própria vivência, né? São mulheres muito fortes à frente de seu tempo, que talvez falem coisas que até então as pessoas não estão preparadas para ouvir, né? A qual eu me identifico muito, né? São trabalhos de artistas, assim, eu acho que são as minhas duas artistas mais preferidas, assim, dentro desse universo espiritual, assim. Gosto muito das duas, assim, porque trazem coisas bem diferentes, né? Assim, bem de uma da outra, né? E que tiveram coragem, muita coragem de romper com aquilo que era oferecido, padronizado, esperado, né? Quando Hilma bate no peito e traz, eu represento os espíritos, isso são os espíritos que estão trazendo essas imagens, né? Num mundo onde mulheres não falavam sobre isso, tem também a possibilidade da homossexualidade dela, né? Desse enfrentamento a respeito dos seus desejos, né, íntimos que chocam com o que é esperado socialmente. Marina, quando se coloca à disposição do público para façam o que quiser, mostrem sua verdadeira face diante de mim, né, eu acho essa coragem me traz e me trouxe... eu já estou muito emotiva. Me trouxe uma coragem de poder mostrar também o meu trabalho. Que às vezes as pessoas não entendem, que às vezes as pessoas acham que é viajado demais, acham que é tão fora da realidade, mas ao contrário, tá tão dentro da realidade, tá tão próximo ali no cotidiano do aqui e agora, que no fundo não percebem-se. Né? É algo muito mais palpável do que se imagina. Eu não estou falando de conteúdos que eu aprendi na faculdade e que esse ano, fazem 20 anos que eu me formei na faculdade, não são conteúdos da faculdade, não são experiências espirituais distante da realidade dessas pessoas,
Muito do que eu trago aqui é do aqui e agora. Tenho sim as minhas singularidades, com certeza, mas eu aqui agora, só o fato de ter essa coragem de trazer algo que na verdade era tão doído quando eu era criança, né, de ser considerada muito esquisita, né, então uma criança tão esquisita, tão diferente ali, tão desconectada, né, e que hoje eu trago além de me expor, trago que era uma dor, né, essa coragem de trazer para permitir que as pessoas também tragam as suas coragens em suas vidas. Tragam as suas verdades, as suas essências, a sua autenticidade, de quem eu sou realmente, tirando isso tudo, e quem eu quero ser, e que se a Lúcia teve coragem porque a Marina Abramovic teve coragem, a Hilma af Klint teve coragem, a Emma teve coragem, a Georgiana teve coragem, né? Essas mulheres tiveram coragem, eu também posso ter coragem de ser quem sou, de falar a minha verdade, de contar os meus processos, mesmo que não sejam mediúnicos, anímicos, que não sejam artísticos, mas é a minha verdade a partir do que eu acredito, e defender isso, né? Sobre isso, vai para além de uma obra de arte, vai para além de um estudo de artistas, uma biografia. Essa série não teve a intenção de trazer uma biografia. A gente vai lá no Google, ChatGPT, as IAs hoje em dia, e pesquisa. A ideia não é sobre pesquisa, sobre dados e fatos, é sobre como se interpreta esses dados e fatos. Como eu penso sobre esses dados e fatos. E se eu penso sobre esses dados e fatos? Não penso, nem parei para pensar. Será que não está na hora de repensar e investigar algumas coisas da minha vida mesmo? Ou eu estou ali tão adormecido, eu estou tão soterrada, cansada das lutas, me sentindo sozinha, me sentindo desamparada, sentindo que, para quê? Porque sim, porque Pode esse canal, ninguém tá ouvindo esse vídeo até o fim. Eu não me importo. Num sentido, claro que eu gostaria que todo mundo visse, mas isso não vai ser definidor para eu falar ou não falar. Porque é algo inerente a mim. Eu falo. E quem tem ouvidos que ouça. E que tem olhos que vejam. E quem quer explorar seu sensível e as suas percepções, que leiam o meu campo, a minha energia e as entrelinhas de tudo o que eu trago aqui. Essa foi uma série maravilhosa, de muito aprendizado para mim e que vai render muitos outros projetos com certeza. Eu agradeço ao pessoal que está se inscrevendo, chegando novo aqui no canal. Pessoas estão aparecendo assim e que está me mostrando que isso faz sentido e que isso é para ser e que alguém, em algum ponto da história, vai ouvir e vai se identificar com a minha fala. A minha eterna gratidão a vocês, um grande beijo e até uma próxima.